se eu entrar numa igreja, por exemplo, para participar de uma missa... Você pega fogo. Nunca fiz a tentativa, viu? Mas se eu entrar numa missa, por exemplo, e sentar no banco lá só para participar e tal, né? Se um padre me reconhecer, ele tem que parar a missa, pedir para que eu me retire, né? Ele só pode continuar o ato sacro, não é? Depois da minha retirada. Entendeu? Nossa. Aí aconteceu excomunhão, né? Gente, eu não cometi nada de errado, tá? Só foram ideias. Ideia, sei. Tá? Foi contra o establishment. Exatamente. E aí, só que eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer. E é claro que eu fui desmarcando esses casamentos. Não é? Só que alguns casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça. Nós vamos desmarcar com a igreja, o senhor vai fazer no buffet ou na chácara onde seria a festa. Nós queremos o senhor no casamento. Aí eu explicava, olha, mas eu não posso ir, não vai ser um casamento católico, hein? Eu não posso ir em nome da igreja católica. Não, nós fazemos questão que o senhor venha. Né? E eu comecei a ir. Comecei a aceitar esses convites. Aí, de repente, começaram a surgir os casais que não queriam casar na igreja, por N motivos. Praticidade, ou então, sei lá, já estavam afastados mesmo, então não queriam casamento na igreja. Queriam casar no buffet, ou então numa chácara, ou então numa praia. Hoje é 50% dos casais. Nossa, hoje... E os padres católicos não podem fazer. Eles só podem fazer casamento dentro da igreja. Quando é famoso eles fazem, viu? Quando é famoso, verdade. Quando é famoso e quando tem grana. O artista lá vai lá em qualquer lugar. Rolou uma grana também. Vai. Aí eu comecei a atender esse pessoal. Aí chegaram os excluídos. Os divorciados, que eu não podia fazer, e comecei a fazer. E os gays. Surgiram os casamentos homoafetivos. O primeiro casamento homoafetivo, por incrível que pareça, foi em Jaú. Foi o primeiro convite. E você vê como a gente, por mais progressista que você seja, né? Sim. O preconceito tá tão forte na gente, né? Eu fui para esse casamento, claro que eu aceitei, né? E fui para esse casamento, mas eu fui para esse casamento esperando uma gaiola das loucas, esperando uma parada gay, esperando um casamento purpurina, sabe? Assim. Eu fui de 2 meninas, eu fui convidado. Então, cara, e você deve ter percebido, né? É um casamento que tá ali dentro. Eu esperava mais festa. Eu fui levei uns engolves, falei assim, essa noite aqui o bicho vai pegar. E foi. É um casamento como qualquer outro. A única coisa diferente chorando, o pessoal chorando. São 2 meninas ou são 2 meninos que estão ali se amando, né? E querendo celebrar isso, né? Bom, aí um pessoal aqui em Bauru começou a me questionar. Falou, pô, Beto, você tá celebrando casamentos. Por que você não vai fazer uma missa ou então um culto? Sei lá, a gente está com saudade de te ouvir. Né? Aí eu falei, por que não? Aí eu peguei a estrutura da missa, tirei os elementos puramente católicos, não é? Aluguei uma quadra num clube aqui de Bauru, não é? E comecei a celebrar a missa. Só que eu estava na informalidade. Entendi. E aí a Igreja Católica pegou pesado. Começaram a anunciar nos veículos de imprensa a missa celebrada pelo vulgo Padre Beto, Padre Roberto Francisco Daniel, não é válido e tal. Começaram a perseguir pessoas que iam à missa, chamar essas pessoas, padres começaram a chamar essas pessoas e dizer, se você continuar indo lá, você vai para o inferno, hein? Tá? E aí pegou pesado. E eu estava na informalidade, qualquer um podia mover um processo contra mim. Charlatanismo, falsidade ideológica e tal. Aí eu tive que criar um CNPJ, ou seja, uma igreja. Sim. E eu aí fiquei naquele dilema. Paro com tudo ou então crio uma igreja? Porque o padre não tinha assim, o pessoal pode imaginar assim, se ele não vai ser padre, ele vai fazer o quê? O cara tem 1, 2, 3, 4 títulos. Não, eu não preciso disso. Não, só professor de universidade ganha bem pra caramba. Eu não preciso disso. Eu sou um cara que tem uma formação impecável. E eclética também, né? Então não preciso. Mas eu sentia que era a minha missão ainda. Eu sentia que eu tinha uma demanda. Pô, agora eu posso amar muito mais as pessoas do que eu podia amar. E como você vê essa resistência Então, só para terminar, tá? Aí eu fiquei naquele dilema, pô, mas o Brasil tá cheio de igrejas, cara. Tá. E olha como é que esse Brasil tá. Nós somos um país
sabe, triste. Nós somos um país nós somos a 9ª potência do mundo e a 85ª em desenvolvimento humano. Entendeu? E está lotado de igrejas. Não é? Mais uma. Aí meu irmão de Maceió teve um insight, 3 horas da madrugada, anotou, no outro dia ligou para mim. Beto, o nome da sua igreja é Humanidade Livre. Eu falei, pô, Humanidade Livre, cara. Diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Aí eu falei, pô, então eu vou fazer questão de criar uma igreja que seja uma anti-igreja. Que exija das pessoas que sejam agnósticos. Que leve muito mais questionamentos do que respostas. Então a Humanidade Livre, ela é assim, só existe um dogma de fé. Existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Ponto final. Esse é o único dogma de fé. Mesmo assim, ele pode ser questionado, tá? Nós, os padres e as madres da Humanidade Livre, porque existe uma madre, uma transexual em Fortaleza, que é da Humanidade Livre, nós lemos só os evangelhos. O Antigo Testamento é coisa para judeu e cartas de Paulo nem pensar, porque esse cara é machista, é homofóbico e construiu uma coisa completamente diferente que Jesus Cristo não construiu. Mas se surgir alguém do budismo querendo ser padre na Humanidade Livre, ele vai ler Buda. E nós não temos regras morais. Você segue sua vida conforme a sua natureza e desde que você ame. Desde que você cultive esse afeto tão importante que é o amor. Essa é a Humanidade Livre. Muito interessante, muito interessante. O grande problema que você falou assim, que tem um dogma de fé. Um ponto importante. O padre não ganha da Humanidade Livre. O padre tem que ter a sua profissão. Entendi. Sem essas de pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes negócios. Tá legal? Um dos grandes que você falou assim, que tem um dogma só de fé e mesmo assim ele pode ser questionado. Eu tenho grande dificuldade também quando falo assim, quero discutir uma coisa e falar, não, mas isso daí não se discute. Isso você não pode falar. Como não? Peraí, é isso que eu quero falar. É isso que eu tenho que discutir. E padre, na questão das uniões homoafetivas, você acha que está muito longe da igreja tradicional aceitar fazer? Infelizmente, sim. Eu acho que está muito longe da igreja, das igrejas tradicionais, né? Não, muitas igrejas tradicionais já deram um avanço, né? A anglicana, né? Mas a igreja católica apostólica romana